E foi exatamente o que fizeram na Venezuela. Eles não resolveram o problema e foram participando de eleição em eleição, crendo, agora nós venceremos, agora o Maduro ou o Chávez estão por água abaixo, estão impopulares, acreditando que o sistema ia ser bonzinho e permitir que eles realmente ganhassem a eleição. Então sempre aparecia um candidato muito moderado para dar legitimidade a esse jogo que eles chamam de eleição. Você teve em 2006, você teve o Manuel Rosales. Em 2012, 2013, vocês lembram do bonezinho, do Henrique Capriles? Depois você teve Henrique Falcon, o Rafael Bertucci em 2018, e agora o Edmundo Gonçalves em 2024. Sempre o mesmo resultado. Ninguém chegou perto do poder. A oposição foi destruída, toda a mídia foi controlada, os caras dominaram todo o sistema. Paulo Figueiredo reforçou em seu programa que se a oposição continuar acreditando no sistema e fazendo acordos, o Brasil estará seguindo o mesmo caminho da Venezuela, com juízes autoritários e ditadores com projeto de poder. Antes de conferir as revelações de Paulo Figueiredo, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o compartilhamento do vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade em busca de liberdade. Deixe também sua opinião nos comentários, pois isso é de extrema importância. Mas não podia radicalizar, porque senão o importante são as eleições. É o mesmo cenário do Brasil. As pessoas que acham que a solução são as eleições do ano que vem e não o combate às raízes do problema. O Supremo Tribunal Federal e o poder autoritário que, com uma canetada, pode decidir, por exemplo, quem pode ou não participar das eleições. E defender o mesmo caminho que a Venezuela não é responsabilidade, não é moderação, sofisticação. É irresponsabilidade, conveniência e covardia. Porque quando você reconhece que você vive sob um sistema autoritário, o que o Ciro Nogueira fez, conscientemente ou inconscientemente, ao nos comparar à Venezuela, a única resposta responsável é você retirar os meios de ação desse regime e não se sentar à mesa de cartas marcadas de um regime controlado do início ao fim e achar que você vai estar bem. Agora, o segundo ponto que eu chamei a atenção na discussão, que ficou esquisito, é essa história de que fica sendo repetida, de que se não tiver acordo, o Bolsonaro vai ficar preso muito mais tempo, que vai morrer. E toda hora que chega isso para mim, eu me pergunto, isso é um aviso ou uma ameaça? E aí o Ciro Nogueira responde, e eu acho que na resposta seguinte é que ele se afunda de vez. Se referindo a tudo isso que eu acabei de falar, ele fez o seguinte, e eu vou ler ipsis literis o trecho que ele escreveu para não haver injustiça e confusão aqui com o Ciro Nogueira. Ele diz assim, sua reflexão, porém, sobre o que eu disse não parece expressar a melhor clareza nem do meu, nem do seu pensamento. Não atribuo a você o que não disse, e, num debate respeitoso, espero que não coloque palavras em minha boca. Não é intelectualmente honesto. Jamais disse que vivemos numa Venezuela e nem reconheci o Brasil como uma ditadura. O que disse, repito, é que depois de um Lula 4, poderemos ter plantado as condições históricas e políticas para uma impossibilidade completa de retorno da paridade de armas eleitoral, a primeira fase do chavismo, como um populismo crescente, a expropriação gradual dos meios de produção, o capitalismo dos companheiros, o aumento do bolsismo, o empobrecimento do país. Não vivemos isso ainda. E é por isso que temos a chance de virar esta página do presente sem ter que enfrentar um futuro medonho que hoje é a realidade da Venezuela. Ou seja, isso foi o que ele disse. Ou seja, depois de comparar o Brasil com a Venezuela, ele passa a dizer que não disse o que disse. E o pior de tudo, ele não reconhece o Brasil como uma ditadura. O presidente Bolsonaro está preso ilegalmente, o Braga Neto está preso ilegalmente, os presos do 8 de janeiro estão sendo condenados há mais tempo do que o estuprador, o Marcel Van Hatten está sendo investigado por criticar um delegado da Polícia Federal, o deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado nos Estados Unidos, jornalistas como eu são perseguidos por reportar fatos, direitos humanos e garantias constitucionais são violadas diariamente. Nós temos um ministro da Suprema Corte violado internacionalmente sancionado internacionalmente por violar direitos humanos. Todos os ministros da Suprema Corte com os vistos cancelados, também sancionados. O Procurador-Geral da República, novas sanções a caminho. Mas para o Ciro Nogueira está tudo certo, a gente não está numa ditadura. Não. Segundo o Ciro Nogueira, nós só vamos chegar nessa ditadura se o Lula ganhar as eleições no ano que vem.
Entendem agora o que eu estou dizendo? Quando eu digo que as pessoas estão mais preocupadas com eleições do que anistia? E ele fala que se o Lula vencer, pode não haver mais volta para o Brasil. No entanto, o Progressistas, o partido do qual o próprio Ciro Nogueira é presidente, foi base do governo Lula até o mês passado. Ciro, se o problema é o Lula, por que seu partido apoiava o Lula no Congresso Nacional até mês passado? Eu fico feliz até que tenha desembarcado, mas não é um pouco incoerente? Não é, porque a resposta do paradoxo é simples. Tá num vídeo do meu avô. Tenta achar esse vídeo, alguém da produção. É um vídeo do Alexandre Garcia, dizendo assim, me perguntaram meu avô, muito diferente aqui no quartel, o Alexandre Garcia perguntando ao meu avô, é muito diferente a vida de Brasília para a vida do quartel? Ele falava assim, não, eu estou acostumado com essa ideia de Brasil, pátria, não sei o quê, e aí eu chego aqui em Brasília, é só acordo, conveniência, etc. Chega num certo ponto que eu pergunto para a pessoa, mas e o Brasil? E alguém vira e fala assim para mim, pô, ora, presidente, e o Brasil? E eu vejo o Ciro Nogueira, que menciona o meu avô na resposta dele, e eu lembro do meu avô. Eu lembro exatamente dessas pessoas que falam: o Brasil, ora, Paulo, deixa de ser extremista, pô. Porque os caras estão cagando e andando pro Brasil. Eles estão cagando e andando para quem está preso, para violação de direitos humanos, para liberdade de expressão, para Débora, para Clesão. O que os caras querem, a profissão dos caras é manter a mamata deles. O resto, francamente, ora, presidente. Quando ganharam esses cargos públicos, eles fazem um acordo que quiserem com quem for necessário. Você, cidadão comum, você é secundário. Se tiver clima e ajudar eles, aí vale a pena. Porra, aí eles estão com você, mas se não tiver, também está tudo certo. Alguém discorda do que eu estou dizendo? Alguém tem dúvida do que eu estou dizendo? É o mesmo espírito que meu avô enfrentou. E também tem um outro ponto pelo qual o Ciro Nogueira não pode admitir que o Brasil se tornou uma ditadura. Admitir o regime inviabilizaria a narrativa de que a saída está em aplacar um candidato domesticado. Ora, se a gente está sob exceção, a solução não é legitimar o regime com uma candidatura tutelada, mas retirar desse regime os meios que permitem executar as ações arbitrárias. E não há outro caminho para isso que não passe pela anistia ampla, geral e restrita que a gente defende. E essa é a diferença entre nós. O objetivo estratégico do Ciro Nogueira não é libertar o país do regime, mas compor com o regime, usufruindo do poder que essa composição oferece. E ele chama isso de transformação. Eu chamo de cumplicidade. E é por isso que ele atuava como base do governo Lula e, ao mesmo tempo, se apresenta como um aliado, foi ministro do presidente Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.